na sequência então, falando um pouquinho mais sobre a importância das práticas musicais em sala de aula. Agora a gente vai abordar o parâmetro duração. Duração de um som, se ele vai ser longo ou se é um som bem curtinho, tá legal? Tem relação sim com o tempo deste som. A duração pode ser longa também do silêncio. O que é o silêncio? Por exemplo, você vai cantar uma música e você espera a introdução de um piano, de um violão. Você está em silêncio nesse momento, você é cantor, né? Ou você que está tocando está esperando a sua vez. Essa é a sua pausa, então é o momento do seu silêncio, de duração do seu silêncio, tá legal? Existem vários aspectos que a gente pode estar falando sobre duração, mas tem dois que são muito importantes. O primeiro é a pulsação, eu já falei sobre isso no vídeo anterior, então é aquela batida constante de uma música, e o andamento, que é a velocidade. Vamos ver isso em prática? Eu vou fazer aqui, nesta velocidade, aqui neste andamento, ó, eu estou batendo a pulsação. Eu vou cantar. Marcha, soldado, cabeça de papel. Eu vou aumentar o meu andamento, a minha velocidade. Por consequência, a minha pulsação também vai aumentar. Ó. Marcha, soldado, cabeça de papel. Tá? Essa batida constante, aquela coisa que os bebês já fazem isso, né, de balançar a cabeça no ritmo da música. Essa é a pulsação. Quando a gente dança na pulsação. Aí você vai me perguntar, tá, mas o que é ritmo então? O ritmo eu vou desenvolver dentro deste andamento. Por exemplo, eu estou aqui, ó. Marcha, soldado, eu vou fazer um ritmo, ó. Marcha, soldado, cabeça de papel. Esse aqui é o ritmo dentro de um andamento. Se eu quiser marcar só a pulsação, é só aquela batida. Tá legal? Vamos para as atividades práticas, que é o principal objetivo dessa nossa oficina de formação. Pense num som longo. Você vai dizer isso para o seu aluno, pense num som longo, ele vai estar com essa folha, lembrando que esse material está lá na pasta do Drive, tá? Você vai dizer para ele pensar num som longo e você vai tentar desenhar esse som, tá? Então ele vai estar pensando nesse som e aí agora você vai fazer um som para ele desenhar. Só deixa eu pegar a caneta aqui. Ó, coloque o lápis no lugar marcado com X. Quando ouvir o som, comece a desenhar tranquilamente e só pare quando o som acabar. Por exemplo, tá? Com o mouse fica um pouquinho difícil de estar desenhando, tá? Então ali a gente conseguiu representar um som longo. Pode ser com a voz? Aqui eu vou trazer um apito de trem, gente. Também, ó. Tá legal? Representei um som longo. Agora vamos desenhar os sons curtos e longos. Aqui eu já estou trabalhando os dois. Se você quiser trabalhar... Não, agora eu quero trabalhar só o som curto. Pode. E depois você faz esse ditado com o aluno de sons longos e curtos. Por exemplo... Isso para mim seria então... Pam, 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 pam. Aqui fica um pouco difícil de estar desenhando com o mouse, né? Mas geralmente a gente espera esse resultado. Bolinhas para um som curto e um som longo, um traçado. É basicamente isso. Por que eu trago os animais aqui? Porque eu criei um jogo muito legal da memória e a gente vai estar vendo agora. Agora então com o jogo da memória que eu criei especialmente para essa formação e falando sobre sons longos e curtos. Você pode estar baixando, tá? Se pedir para registrar alguma coisa, não precisa registrar não. Fecha tudo, dá F5 e vai estar funcionando, tá? Para quem nunca mexeu, para sair também dá F5 e sai do jogo. Basta clicar numa cartelinha, por exemplo essa aqui, ó, vai aparecer um desenho do lobo, sons longos. E se você clicar no ícone, você vai ouvir os sons do lobo. Aqui eu não posso clicar, senão ele atrapalha um pouco na minha gravação, tá? E aí eu preciso achar o outro par, ok? Errei, não tá aqui no porco não. Então eu clico de novo, fecho, sigo as regras de um jogo da memória, tá? Vamos ver aqui em cima, um gato. Errei, então, opa, olha aqui. Achei o lobo, tá aqui e tá aqui. Agora eu vou nessa estrelinha que está aparecendo na cor rosinha, clico, ela vai ficar verde, ó, quer dizer
que eu acertei, tá legal? Tanto num ícone quanto no outro, o som é o mesmo, tá? Então basta clicar em um deles para ouvir. Tá legal? Tá lá no material do Drive, é só baixar. Galera, vamos dar sequência agora. Ouça e marque de 1 a 4 a ordem tocada. Então esse material também tá lá no Drive. Eu vou tocar qualquer um desses 4 e você vai me dizer qual deles eu toquei. Tá legal? Qual desses você acha que eu toquei? Aí você vai lá marcar o número 1, tá legal? Então foi esse aqui, ó, número 1. Aí a criançada vai fazer o número 1. Você vai fazer isso com a voz, você vai fazer isso com um instrumento de sopro, com um piano. Lembrando que para o som longo e curto, você não consegue fazer isso num tambor, você não consegue fazer um tum, não tem como, tá? Então geralmente uma gaita também, o acordeon também funciona muito bem. Esse aqui é um ditado bem legal para você estar fazendo. E aqui tem mais um, ó, que é para você ligar. Por exemplo, eu vou fazer mais um aqui, ó. Aí a criança vai ligar. Eles adoram isso porque é um desafio, tá? Então aqui a criança vai estar ligando essa sequência. Eles amam de paixão esses desafios e até nós adultos gostamos dessa brincadeira, né? Vamos dar sequência agora aqui, ó. Crie 3 sequências sonoras e cante sua composição para os colegas. Então aqui o aluno vai estar criando, ele vai estar fazendo, por exemplo, um som longo, um som curtinho, um som longo, longo, curtinho. E aí ele vai cantar esse som, né? Por exemplo, ou ele vai pegar um instrumento, um apito. Vou pegar aqui o meu apito de trem. Tá legal? Então, ele vai poder estar expressando aquilo que ele fez, é um desafio bem bacana. Quem é tímido, geralmente, essa hora não se sente tão à vontade. A gente precisa estar oferecendo esse momento de socialização de ideias, enfim. Tá legal? Vamos seguir, então. Sigo mais uma vez com o pessoal da clave de Dó. Tá? Aqui, ó, observe a figura abaixo, em seguida marque se o som é longo ou curto. Aqui já vou dar, tô marcando aqui, ó, é um som curto, tá, pessoal? Quem não é da música não vai entender essa figura musical, já indico aqui, é um som curto. Por exemplo, o chuveiro aqui, então ele vai marcar que é longo, tá? Um apito. Claro que o apito vai depender de como a pessoa soprar. E aí vai ter essa questão, tá? Mas e aí? Tá, então você como professor pode considerar os dois, porque se for só um apito curto, né, um pauzinho quebrando, então é curto, eu vou marcar aqui rapidamente, tá legal? Só para vocês entenderem, aqui não fica tão bem com o mouse, mas com a mão o traçado fica muito legal, dá para entender. Há outras possibilidades aqui, mesmo esquema, som longo e som curto para poder estar marcando. Aqui, assim como em outros vídeos, eu trago algo mais para educação infantil, por exemplo, aqui eu sou um curto e a criançada vai estar colorindo, bem? Existem outras possibilidades, tudo isso dentro da pasta no Drive. Aqui, ó, ouça a sequência atentamente, depois escreva na ordem os sons que você ouve. Tá legal? Esses áudios estão ali na pasta do Drive, você não precisa estar cantando. Mas eu vou pegar aqui, pessoal, só toma cuidado para vocês não se perderem. Então nós estamos falando sobre duração, então você entra na pasta duração, que está lá no Drive, e procura os sons na clave de Dó, clave de C, tá? E aí vai ter esses áudios. Vou fazer aqui o número 1, tá? Vou pegar mais uma vez aqui. Digamos que foi essa sequência que ouviu lá na sequência 1 aqui, ó. Tá? Deixa eu apagar aí que não ficou legal. Vamos apagar aqui, ó. Vamos usar uma outra ferramenta. Marcando o texto aqui. Então, digamos que a sequência 1 foi isso que eu toquei, ó. Então, vai estar fazendo aí 2 bolinhas. Aqui vou fazer um traçadinho curto, tá? Como a gente já abordou antes, na intensidade, mas pode ser bolinha, pode ser assim, como a criança quiser representar. Tá legal? Isso aqui é um ditado sonoro bem interessante. Aqui também é exatamente o mesmo exercício, porém, ó, com mais sequência, com uma sequência maior de sons. Tá legal? Aqui é uma atividade prática. Eu coloco aqui, ó, como um ditado sonoro. Você pode estar entregando essas cartelinhas para os alunos. E aí você, professor, vai lá na frente da turma e você marca um desses sons. Você vai tocar um desses sons e quem tiver a cartelinha vai levantar.
Tá legal? Por exemplo, eu vou pegar o último aqui, ó. Aí você, sei lá, você pode fazer uma brincadeira que quem chegou a essa cartela vai ganhar uma outra, ou vai ganhar um adesivo. Tem um adesivo na pasta ali, pessoal, que eu disponibilizo bem coloridinho. Talvez, pode ser, aí você pode inventar, tá? Ou a pessoa vai ter que recitar um poema, não sei, vai da criatividade. Então, você pode estar recortando e entregando para os alunos, tá legal? E essa última folha já é a introdução do próximo parâmetro do som, que é a altura, grave e agudo. Vocês vão perceber aqui, eu estou marcando, ó, que o som está subindo. Isso eu não consigo fazer no meu apito mais, porque eu não consigo mudar. Não é volume, tá, gente? Aqui ele está indo do grave para o agudo. Então aqui eu vou ter que fazer com a voz, tá certo? Então você vai fazer ou a, ou o que você quiser. Então aqui, ó, o primeiro som é curto, o segundo, esse último. Esse último aqui eu posso fazer ele no agudo, já que eu terminei aqui no agudo? Pode, aqui não tem altura definida, tá? Então você pode estar fazendo assim, você pode fazer, ó, aqui, ó, vou fazer toda essa sequência. Tá? Talvez isso possa confundir um pouco a criança, e você faz bem devagarinho, então. Tá? Também serve como um ditado. Eu vou pegar um outro exercício aqui, ó, que só tem três. Aqui, esse último aqui, ó, tô marcando com vocês. Você não faz isso com a mão, você só canta, tá? Você quer pegar numa flauta, quer pegar no teclado, só que aí você precisa fazer essa sequência de notas. Tá legal? Vamos para o próximo parâmetro, que é a altura, grave e agudo. Vamos seguir então falando sobre a importância das práticas musicais em sala de aula. Todas essas atividades a gente pode adaptar para o híbrido, para o remoto ou para o presencial. Nós falamos especificamente nessa formação, nessa oficina, sobre os parâmetros do som. E vamos para o último, a altura. O que é altura em música, gente? A altura não é volume, não. É se o som é agudo, se ele é bem fininho, ou se ele é um som mais grave, um som grosso. Tá legal? Os sons podem ser médios, graves, agudos, tá? Mas no processo de musicalização eu gosto de trabalhar com os extremos, que é o som mais agudo e o som mais grave. O grave, também chamado de som baixo, é aquele som, por exemplo, de um tambor, de um bumbo, de um trovão, um homem com a voz grave, né? Os agudos a gente pode relacionar também, por exemplo, com um violino, um sininho, uma soprano. Soprano é aquela mulher que canta com a voz bem fina, tá legal? Vamos para as práticas, os exemplos de atividades que é o objetivo dessa formação. Segundo a audição em diferentes ambientes, a gente já fez uma quando a gente falou sobre intensidade, e a gente pode repetir, só que agora observando sons graves e agudos. Na escola, fora dela, se o pessoal estiver em casa, no pátio, em diferentes ambientes, como sugerido lá na intensidade, tá? Separa isso então, ó, bota de um lado os sons graves e vai anotando, e os sons agudos do outro lado, tá legal? Planos de aula, assim como nos outros vídeos, eu deixo à disposição de vocês. Aqui já está prontinho para os alunos poderem anotar, um lado o som grave, outro o som agudo, tá legal? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre prática, e tudo isso está na pasta no Drive, tá? Aqui embaixo na descrição. Falando sobre prática, olha só o que eu trago aí. Um ditado musical para você que tá em casa, está assistindo essa atividade. Agora chegou a sua hora de praticar, tá? Nós vamos falar sobre dois parâmetros aqui, que é o curto e longo, que é a duração, e também a gente vai falar sobre grave ou agudo, que é o objetivo agora deste parâmetro do som. Eu vou cantar um desses quadrados que tá aí, e você vai tentar me dizer qual foi, tá? Deixa eu pegar aqui e vou fazer com a voz mesmo, sem pensar em escala, nada. Pam, 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 pam. Você observa que eu facelei, eu fui cortando sons. Então tem três possibilidades aí, tá? Os outros não são, tem três possibilidades. Olha aí, eu fiz descendente, né? Pam, 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 pam. Tá, eu fui cortando, por isso o parâmetro de duração. Vou fazer um outro agora. Pam. De novo. Pam. Viram que eu liguei o som? Então agora é um som longo. Então nesse som longo tem três possibilidades. Então você pode fazer isso com a voz, não tem problema, não precisa de um instrumento não para dar aula de música, gente. Olha só, qual dos três você acha que é?
Eu subi, né? Foi para cima a minha voz, foi lá pro agudo. Outra possibilidade de ditado musical, depois você faz isso com calma na sala de aula. Aqui ele pode permanecer, subir. Eu vou cantar um outro som aqui, vamos ver se você adivinha. Pam, 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 pam. Vocês viram que foi facelado, né? Curtinho, curtinho. Aí eu fiz um outro som e curtinho, curtinho de novo, tá? Pam, 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 pam. Qual deles você acha que é? Aqui eu trabalhei som longo e som curto, gente, além da altura, né? Então isso você pode fazer com calma na sala de aula ou de forma remota também. Funciona direitinho, é um ditado bem legal, muito interessante. Vamos agora para um jogo de dominó. Vem comigo. Agora vamos então com o Dominó das Alturas, atividade que eu retirei deste livro aqui, ó, Explorando o Universo da Música. Eu deixo no Drive cartelas bem grandes como essa aqui, ou pequenas que estão no tamanho justamente de uma peça de dominó. Tá legal? Bom, como é que funciona então? O aluno deverá cantar qual dos lados. Quem jogar a primeira peça não precisa cantar, tá? A partir da segunda peça, no caso aqui é igual, tá? Então o aluno pode escolher, né? Não vai mudar nada. Mas o lado que ele escolher, por exemplo, se ele escolher esse lado aqui, quando ele encaixar a peça, ele deverá cantar isso. E veja que o som aqui é descendente. Inicialmente, ó, ele desce mais um pouco, depois ele sobe e sobe do outro lado. Então, ele vai estar fazendo essa sequência. Pam, 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 pam. Daí ele vai para o outro lado. Pam, 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 pam. É difícil ele cantar notas. Se ele fizer assim, pá, e o segundo fizer também, pá, tudo bem. Está mostrando que o som está descendo, tá? É difícil você ter um ouvido musical, uma afinação, tá? Então, o importante é que ele consiga representar que o som está descendo, depois ele está subindo do outro lado, tá? Veja agora, aqui, ó, são sons que estão subindo. 4 sons, né? Então, pam, 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 pam. Tá legal. E aí ele encaixa a peça. Tá bem? Então, isso é um jogo bem divertido, só que quem é tímido no começo assim, não se sente tão à vontade. Então, é bom a gente estar trabalhando com eles essa timidez até que vai se soltando um pouco. Tá legal? Então, ó, tem a cartelinha menorzinha, que é mais ou menos o tamanho da peça do dominó, então é só recortar. E, gente, isso aqui pode ser feito com instrumento musical também, tá? Se você quiser usar um instrumento, mas a voz está aí, então facilita bastante esse jogo. Tá legal? Vamos seguindo. Vamos seguir então agora um traçado com círculos para estar representando o som grave e o som agudo. Embaixo do traçado eu vou desenhar uma bolinha para o som grave, por exemplo, aqui é o meu pandeiro, ó. Ele é um som grave em relação ao metalofone infantil que tem um som agudo, tá? Então se eu tocar grave, grave, agudo, agudo, a criança vai fazer 2 bolinhas embaixo da linha e 2 em cima da linha. Isso é um ditado musical, isso serve para as crianças também, eles irem lá na frente, tá aplicando para os colegas. Se você quiser trabalhar o médio, o grave e o agudo, eu deixo ali para você também essa disponibilidade. Pessoal, toma cuidado porque a criançada acaba aglomerando as bolinhas. Olha, nesse último exercício eu coloquei uns passarinhos e dá para ver que é bem espaçado. É necessário explicar, fazer um exercício lá na frente explicando. Vou tocar isso aqui, vamos ver se você consegue adivinhar aí. Então eu toquei um desses 4 aí e a criança vai numerar. Você aí de casa percebeu qual deles que eu toquei? Então você vai lá e coloca o número 1, olha aí, tá legal? E depois sucessivamente, você pode fazer isso com a voz, você pode fazer isso brincando, enfim, fiquem bem à vontade para utilizar, recriar. Morto-vivo sonoro, essa é a brincadeira que as crianças mais gostam. O morto e o vivo, assim como a gente conhece, só que o morto é o som grave, aí a criança faz a relação para baixo, e agudo vai subir, vai ter vida, tá? O som vivo, e não quer dizer que o som é morto ou que é um som grave, tá? Mas é só para representar. Então, ó, morto, vivo. Você pode fazer isso com a voz, com outros instrumentos. É a brincadeira que as crianças mais gostam quando a gente fala sobre altura. E finalizo com o material da clave de dó, gente, ó, a possibilidade de estar colorindo, de estar relacionando, ó,
um adulto com uma criança, de estar ligando os sons e colorindo. Essa atividade para os pequenininhos é bem gostosa de fazer. Aqui o pessoal da clave de Dó traz, olha, os círculos, assim como eu trouxe antes, para representar. Só que aqui a criança pinta. Se for um som grave, por exemplo, no 1, ó, grave. Então ela pinta a bolinha do 1. Agora eu vou pro som 2, tá? Aí eu vou tocar um som agudo, por exemplo. Tá legal? Toma cuidado para ela não pintar em cima e embaixo, que daí não dá distinção. Esses áudios estão disponíveis, tá, pessoal? Olha, o grupo 1 tá escrito, ó. É só procurar na pasta no Drive que tem esses áudios prontinhos, não precisa estar cantando, tá legal? Aqui trago mais uma vez o exemplo, só que esse aqui você tem que fazer com a voz, tá? Esse não tem áudio disponível. E o pessoal da clave de Dó também traz aqui, ó, uma outra representação. Triângulo para o som agudo e um quadrado para o som grave. Aqui também eles estão abordando a forma geométrica. Então, por exemplo, no 1 você pode fazer, digamos... Tá, eu fiz aqui, não sei se deu para ouvir o grave, foi agudo, agudo, grave. Então ficou triângulo, triângulo, quadrado. Essa é uma possibilidade da criançada poder tá fazendo. Tem essa sequência, tá lá nos áudios, é só ouvir e dá para a criançada fazer o ditado sonoro, tá legal? Aqui não tem os áudios, isso aqui é uma prática para você fazer. Por exemplo, no primeiro retângulo, tá aí. Lembra que o quadrado é o som grave, então grave, agudo. Grave, agudo. Você pode colocar isso numa música, tá? Pegar só essa sequência, ó. Vou colocar o tempo todo numa música. Vou pegar o 2, ó. O segundo retângulo, ó. Você pode colocar isso tranquilamente numa música e também tem as pausas. Gente, essa cobrinha é uma pausa, então. Pausa. Pausa. Tá legal? Vamos para a prática de conjunto para a gente entender melhor. Perfeito, então nós vamos agora para a nossa última prática dentro da importância das práticas musicais em sala de aula. A gente vai abordar tudo o que a gente aprendeu até agora, que são os 4 parâmetros do som dentro de uma prática de conjunto. Continue utilizando o material da clave de Dó, tá, pessoal? Porque é um material que está disponível gratuitamente, é um material de qualidade. Então entra aí www.clavedc.com, um material fantástico que a gente pode estar utilizando. Então, dentro da prática de conjunto, que engloba os 4 parâmetros do som, eles trazem aqui alguns exemplos de exercício. Depois você vai adaptar isso na sua realidade, na sua música ou naquilo que você espera. Aqui, ó, a gente tem, deixa eu só pegar aqui um marcador para a gente estar vendo junto. Som longo, som curto, grave, agudo, forte, fraco e as pausas também. Aí você vai me dizer, tá, mas não tem o timbre. O timbre está na escolha da qualidade, de qual instrumento você vai utilizar para estar executando a música ou exercício. Tá legal? Aqui mostra, no primeiro, aqui um tambor, ó. E aí tem 4, lembra que a gente já viu anteriormente que a forma quadrada, a representação quadrada, quer dizer do som grave. Então tem 4 sons graves, depois tem mais 2, e aí tem 2 pausas. Isso seria assim, ó. Tum, 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 tum. Pausa, pausa. Tum, pausa, tum, pausa. Eu fiz esse primeiro exercício, ó. Todo esse primeiro exercício. Eu vou executar ele aqui num surdão que eu tenho, lembrando, não é necessário você ter instrumentos musicais para fazer aula de musicalização. Mas se você tiver, melhor, funciona muito bem. Eu vou utilizar aqui, então, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, pausa, 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 pausa. Ok? Embaixo tem aqui um apito. Eu vou trazer uma flauta, tá? Qualquer apito pode ser utilizado para representar aqui o som agudo. Também, ó, só que aqui muda um pouquinho, ó. A gente vai ter 4 sons, 2 pausas que estão aqui, ó, e mais 2 sons. Aqui tem uma brincadeira bem legal, ó. Eu não vou marcar tudo, porque senão vai ficar muito confuso para o nosso olho aqui. Eu vou até apagar aqui, ó. Mas ele tem aqui pausa, pausa. Pausa, pausa. Tá legal? É um pouco confuso para quem não tem prática musical, tá? Para você que não é professor de música, mas dá para trabalhar tranquilamente, tá? É só fazer mais devagar,
Se você quiser juntar os dois exercícios depois, fazer um grupo com o instrumento grave, já na sequência faz o agudo, funciona muito bem. Esse é um exemplo, tá? Você não precisa exatamente usar isso numa música. Eu vou colocar aqui, por exemplo, pegar Marcha Soldado. Eu vou utilizar os primeiros 4 quadradinhos ali, ó. 1, 2, 3. E vou ficar repetindo. Ó, vou estar repetindo sempre, ó. Marcha, soldado, cabeça de papel. Se não marchar direito, vai preso no quartel. Você viu? Você não precisa estar fazendo exatamente tudo que está ali. Você retira uma parte. Se você quiser fazer um com pausa, ó. Marcha, soldado, cabeça de papel. Também dá. E aí na segunda parte você faz sem parar, sem a pausa, né? Se você quiser começar com esse som de flauta, um apito, para dar uma introdução, ó. Marcha, soldado, também funciona muito bem, tá? Aqui de baixo, no exercício 2, só vou marcar aqui para a gente estar vendo junto, ó. Opa, peraí que não selecionou, agora sim, ó. O 2, ele vai estar trabalhando sons curtos e sons longos. Claro que no instrumento de percussão é difícil você fazer um som longo, você não vai fazer um tum, tá? Por isso que a voz, um instrumento de sopro, facilita, um teclado facilita para a gente estar abordando o som longo. Lembra, gente? Utiliza a voz. Tá legal? Aqui eu trago as seguintes informações, assim, para a gente estar finalizando, tá? Você pode fazer uma linha por vez, você pode fazer 2 linhas, você pode pegar aqui, ó, deixa eu fazer uma outra marcação para a gente entender melhor aqui. Só deixa eu pegar a borracha, apagar isso aqui para a gente entender melhor. O que seriam 2 por vez? Por exemplo, eu vou estar executando esses 2 ao mesmo tempo. Então vai entrar o grave e o agudo ao mesmo tempo. Também é uma possibilidade, mas aí exige um pouquinho mais de experiência, tá legal? E acompanhamento rítmico, que é o que eu fiz aqui para uma música pronta. Você pega da internet a música, procura ali, ó, como eu coloquei aqui, deixa eu marcar para você, ó, a bandinha rítmica. Procura acompanhamento de bandinha rítmica. Aí você vai ver várias ideias no YouTube. Você pega uma música, pode ser uma música clássica. Legal, funciona muito bem e você está trabalhando o erudito com as crianças. Então você decide que no começo você vai estar utilizando palmas conchas, digamos, né? Sei lá, tá? Vou pegar uma música aqui, a música muito famosa do Beethoven, né? Você pega um sininho. Vai fazer tim, 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 só fazendo acompanhamento. Tá legal? Funciona muito bem. E aí depois vem uma segunda frase, você troca, tem horas que você junta, procura a bandinha rítmica, você vai encontrar bastante coisa. E eles trazem também, o pessoal da Clave de Dó, uma outra possibilidade de estar trabalhando os sons fortes, que a gente não viu, eu não mostrei para vocês aqui, tá? De você estar tocando o tambor de uma forma mais forte. Mas tudo isso você vai adaptar para o seu desejo, para a sua realidade, para aquilo que você quer dentro da sua aula, dentro da sua música, dentro da sua apresentação. Tá legal? Muito bem, gente, chegamos ao final da nossa formação. Para você que esteve comigo, muito obrigado pela sua companhia. Não esquece de deixar o seu comentário, ele é muito importante para mim, então deixa aí na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, qualquer ideia, qualquer sugestão, pode deixar aí também. Não esquece de curtir, de estar compartilhando esse conteúdo com outros profissionais da área da educação e afins. Lembrando que esse projeto só foi possível graças ao projeto Despertar 2020-2021 da Associação Caminhos de Faria Lemos de Bento Gonçalves. Eu sou o Prof. Dinei e eu fico por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau!